22. Para responder a questão, analise a figura que mostra uma planilha criada no Excel 2016. Ao utilizar o botão, e aí eles mostram esse botão aqui, os valores apresentados nas células mencionadas seriam formatados com R-cifrão na frente e 2 casas decimais após a vírgula, ou seja, formatado como letra A, científico, letra B, fração, letra C, texto, letra D, contábil e a letra E, moeda. Bem, pessoal, para dar essa resposta, nós temos que ficar muito atento aqui no Excel, que aí tem uma certa pegadinha. Eu vou mostrar que pegadinha é essa. Acompanha comigo. Esse botão, pessoal, que vocês estão enxergando aqui, quando ele aparece dentro das opções do grupo número da guia página inicial, esse botão se chama formato de número de contabilização. Justamente porque quando a gente clica nesse botão, ele vai formatar as células para um padrão chamado contábil, que é muito parecido com o padrão moeda. Mas existe o padrão moeda também, e esse botão não é o que coloca no padrão moeda. Esse botão é o formato de número de contabilização que formata as células para o padrão contábil. Eu vou demonstrar isso agora para vocês. Olha só essa imagem aqui. Eu tenho a coluna A, com valor 34, 3.456 e 23.456, e a coluna B com os mesmos valores, certo? Eu vou selecionar só os valores aqui da coluna A, e aqui clicando na guia página inicial do Excel, nós temos um grupo chamado número, e aqui nós temos esse botãozinho que eu estou mostrando aqui com o ponteiro do mouse, chamado formato de número de contabilização. Quando eu cliquei agora nesse botão, olha o que aconteceu. Ele colocou o R-cifrão, colocou separador de milhar quando necessário, colocou vírgula e 2 casas decimais. Vírgula 00 aqui, vírgula e 2 casas decimais. E percebe que ele alinhou os símbolos da moeda e automaticamente aqui em cima também, onde estava formato geral, quando eu cliquei no botão formato de número de contabilização, ele exibe qual é a atual formatação das células. Percebe que aqui em cima está escrito contábil. Eu até vou ampliar para vocês enxergarem melhor, olha, está aqui ali em vermelho. Percebe que quando eu cliquei então no botão formato de número de contabilização, ele formatou as células para o padrão contábil. E o padrão contábil tem isso, ele coloca o símbolo da moeda, que é o R-cifrão, separador de milhar quando necessário, vírgula, 2 casas decimais, e alinha os símbolos de moeda. Agora, existe o formato moeda, eu vou mostrar como é que a gente coloca no formato moeda. Então, eu selecionei aqui os mesmos valores na coluna B, e agora em vez de clicar direto no botão formato de número de contabilização, eu vou clicar aqui nessa caixa onde atualmente diz geral, e aí quando eu clico aqui a gente tem a opção moeda, assim como tem também a opção contábil, entre outras. Quando eu clicar aqui na opção moeda, olha lá em cima agora ficou moeda. E qual é a diferença do padrão moeda para o padrão contábil? Que o padrão contábil alinha os símbolos de moeda em uma coluna e também as vírgulas decimais. Já o padrão moeda não alinha os símbolos de moeda. Olha lá, os dois colocam R-cifrão, separador de milhar quando necessário, vírgula e 2 casas decimais. Esses da coluna A são do padrão contábil, que se refere ao próprio botão que a questão pediu. Esses da coluna B são aqueles que eu cliquei na caixa de formatação e escolhi moeda. E aí percebe que ele também colocou R-cifrão, separador de milhar, vírgula e 2 casas decimais. Mas ele não alinhou os símbolos de moeda. Ó, R-cifrão, R-cifrão, R-cifrão não estão alinhados. E no formato contábil estão alinhados, certo? Então, quando a questão pediu a utilizar o botão, esse botão se chama formato de número de contabilização. Os valores apresentados nas células mencionadas seriam formatados como R-cifrão, perfeito, na frente 2 casas decimais após a vírgula, perfeito. Ou seja, formatado como, aí como ele indicou esse botão que se chama formato de número de contabilização, eles vão ser formatados como contábil, da letra D de Dinamarca. Isso não quer dizer que a gente não pode formatar como moeda, pode, mas daí tem que clicar na caixa que está escrito geral e depois escolher moeda. Se clicar direto nesse botão, que é o que a questão pediu, a formatação que ele vai assumir é a formatação contábil, como eu mostrei aí para vocês no passo a passo, certo? Então, resposta aqui, a letra D de Dinamarca para essa questão.